Graça e paz, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós estaremos abordando agora, nessa ocasião, a oferta da viúva. Isso mesmo, esse tema aí que é bastante abordado nas comunidades de fé, nas igrejas hoje, né? Abordado tanto como tema para crianças, para as irmãs, para reunião de obreiros, né? E muitas vezes o que a gente percebe, que a gente consegue observar, é que o tema ele é abordado de uma maneira que, na verdade, não é o seu real sentido, o que ele tem a nos ensinar, tá? Eu já te convido a ter uma visão diferente da visão do fariseu, que se nós nos preocuparmos, se nós nos dedicarmos a olhar apenas para as duas moedas, nós estaremos tendo justamente a visão do fariseu. E Jesus nos convida a ver algo mais além do que aquelas duas moedinhas lá que a viúva ofertou naquela ocasião, tá? Então lá, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia aí, seu celular, então sua Bíblia impressa, livro de Lucas, capítulo de número 21. A minha Bíblia está aqui aberta e eu gostaria de estar lendo e refletindo com você o que está escrito, porque aí fica mais fácil, a gente não fica passivo de cometer erros, né? Se a gente se debruçar aqui para interpretar, para ler, para entender o que está escrito aqui, a nossa probabilidade de errar vai ser bem pequena, vai ser bem menor do que simplesmente a gente procurar em outras fontes, ou então procurar de outras maneiras e entender o que o texto sagrado está nos ensinando, tá bom? Então vamos lá, Lucas 21, do versículo 1 ao 4, são apenas 4 versículos, tá? Que Jesus convidou os seus discípulos a observar esse exemplo aqui, porque Jesus ele estava ensinando os seus discípulos com esse exemplo, tá bom? Olha lá, erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando suas contribuições na caixa para a coleta de oferta. O 2. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas. O 3. E exclamou: com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos, porquanto todos os ofertantes deram aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Só até aqui. Então vamos lá, vamos logo desmistificar, quebrar essa visão de que a gente tem que confiar e dar tudo que tem para Deus, tudo que a gente tem, nosso dinheiro, nossas finanças, tá? O texto, nesse momento aqui, não está nos ensinando isso, tá bom? Então vamos lá. Jesus, após ele ter um embate com os fariseus aqui no capítulo anterior, interessante que Lucas ele retrata isso, né? E ele acusa justamente os doutores da lei de serem fingidos, de serem mestres e falsos mestres, de procurarem pretextos para se enriquecer, para viver à custa do povo. É nessa ferida que Jesus está tocando a respeito dos doutores da lei. E incrível é que ele fala aqui, no 47, ainda se referindo aos fariseus, no versículo 47 do capítulo 20, do capítulo anterior, fala assim, olha, contudo, eles, quem? Os fariseus, devoram a casa das viúvas. Para não dar na vista, fazem orações longas. Mas, sem dúvidas, esses homens sofrerão condenação mais severa. Então, olha a figura da viúva. Não era difícil encontrar em Israel, naquela época, uma viúva pobre. Se a viúva ela não tivesse filhos para lhe prover sustento, para lhe prover o que comer, o que vestir, com certeza ela estaria fadada a mendigar, tá? Não havia plano de previdência, INSS, não havia aposentadoria, pensões, nada do tipo para as viúvas, tá? Então, se ela era viúva, não tinha filhos, ela estava desamparada, até porque ela não teria uma profissão, não era permitido ela trabalhar, então ela ia ter que mendigar, ter que depender, na verdade, dos outros para sobreviver, tá bom? E lembre-se disso, que depender dos outros para sobreviver. Aqui, os fariseus, de maneira cruel, eles
visitam a casa dessas viúvas que já tem pouco, ou que não tem quase nada, não tem nada, com o pretexto de fazer orações para comer, para devorar o que elas têm, para levar aquilo que elas têm, tá? E aí Jesus diz, olha, vocês vão ser severamente condenados por conta dessa atitude. Mas, pois bem, voltando aqui agora para o 21, capítulo 21. Então Jesus ergueu os olhos e observou que os ricos colocaram as suas contribuições, tá? Mas isso não chamou a atenção de Jesus, tá? A contribuição dos ricos não chamou a atenção de Jesus. Passou apenas para servir de exemplo, tá? Mas ele percebeu também que uma viúva pobre, como a gente falou, as viúvas consecutivamente, a maioria eram pobres, ofertou 2 pequenas moedas judaicas. Era muito fácil também a gente, distinguir uma viúva, porque a roupa que ela usava já era uma roupa de luto. Então, quando se observava uma viúva, ela já estava vestida como viúva. Então, quando Jesus diz, olha aquela viúva, como é que ele sabe, como é que ele vai saber, como é que eles vão identificar qual era a mulher, né? Porque, como é que saber que ela era viúva? As suas vestes, as suas roupas de viúva já mostravam para Jael a condição que ela tinha. Então, ela colocou 2 pequenas moedas. E Jesus falou, olha, com toda certeza, eu asseguro que essa viúva contribuiu mais do que todos juntos. Por quê? Porque o desejo do coração dela era contribuir? Com certeza, sim. Porque ela deu por amor? Sim, ela deu por amor. Mas só que o formato de contribuição aqui era outro. Nesse momento, Israel ainda estava sob o jugo da lei de Moisés. Então era obrigação contribuir, obrigação ofertar, trazer o dízimo à casa do tesouro, todo o dízimo à casa do tesouro. Era obrigação do judeu fazer isso. Se ele não fizesse, ele estaria contrariando a lei, consecutivamente ele seria castigado, seria punido por conta dessa desobediência à lei. Só que o interessante é que, pela própria lei, a viúva não tinha obrigatoriedade de ofertar. Ela não tinha obrigatoriedade de trazer o dízimo. Pelo contrário, ela se alimentava dos dízimos. Porque o dízimo era para suprir também as viúvas, o órfão, o necessitado, o viajante e as viúvas. O levita. Então, essas classes aqui eram sustentados pelas demais tribos de Israel. Lembrando que as 12 tribos, né? Aí, separando a tribo de Levi, as outras 11 tribos sustentavam a tribo de Levi com mais o viajante, o necessitado, a viúva e o estrangeiro, né? O órfão. Então, eles eram sustentados pelo dízimo da terra de Canaã. Tá certo? Então, a viúva, ela não plantava, ela não tinha plantações, né? Não tinha criações ali expressivas, então ela era livre da obrigatoriedade, preste atenção, livre da obrigatoriedade do dízimo e, consecutivamente, se alimentava do dízimo. E aí, o que essa viúva foi fazer lá para ofertar? É isso que Jesus está nos chamando a atenção. Por que aquela viúva foi lá ofertar? Se não era obrigação dela, se ela não tinha essa lei sobre as suas costas. Esse é o modelo de evangelho que Cristo nos apresenta. Tá? Que nós não venhamos a ter obrigação em adorar a Deus. Esquece esse negócio, esquece as moedas, como eu já falei, esquece as moedas. Se a gente olhar para as moedas, nós vamos estar olhando como os fariseus viram essa situação, esse episódio. Esquece as moedas, é a adoração da pessoa, da viúva aqui, a adoração da igreja. A viúva, ela representa nós, o ser humano, a igreja, porque não, toda a humanidade. Olha, antes de Cristo, nós estávamos vestidos de luto, condenados à morte, não temos nada, não tínhamos nem nada mais. E voluntariamente nós nos entregamos a Cristo, porque o Evangelho nos alcançou, iluminou o nosso entendimento. Nós nos entregamos a Cristo e demos tudo aquilo que tinha, que não valia nada, que é a nossa vida, que é a gente.
demos a Cristo. Entregamos para Ele em oferta de adoração, tá? Em oferta de adoração. E não não o que a gente tem material, mas nossa vida, no plano espiritual, nossa alma, entregamos a nossa alma para Jesus, tá? E ele ainda fala, ele ainda diz, olha, os ricos, eles deram o que sobrava, não é isso? Mas essa viúva, ela deu todo o seu sustento. Mais uma vez falando, ela deu toda a sua vida, o seu sustento. Era como se fosse isso, olha, ela vai sair dali e ela vai morrer, né? Ela não vai ter mais sustento. Ou seja, ela vai ter que necessitar de um favor novamente para ter um sustento. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós nos entregamos para Cristo por um favor imerecido. Ele nos salvou pela sua graça. Nós não merecíamos que Jesus tivesse se entregue na cruz do Calvário. Nós não merecíamos que Jesus tivesse padecido. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos ser colocados nas regiões celestiais, sermos sacerdócios. Nós não merecíamos nada disso e continuamos sem merecer isso. É por graça. É o favor imerecido de Deus para a nossa vida. Então, essa viúva, ela está nos mostrando que nós não temos nada, vivemos em extrema pobreza, estamos vestindo de luto, e as duas moedinhas que a gente tem não valem de nada, que é a nossa vida, e nós mesmo assim ofertamos a nossa vida a Cristo. Ele recebe a nossa oferta, se for de coração, se for a nossa vida mesmo, ele vai receber essa oferta, e o seu favor imerecido a partir de então vai nos sustentar. Então, a real grandeza desse texto é justamente esse, mostrando o Evangelho de Jesus. Não falando de oferta, não falando de eu tenho que ofertar, eu tenho que ter a fé da viúva. Não se aplica aqui. Como eu falei, nesse texto aqui, se nós olharmos apenas para as duas moedas, nós estamos tendo a visão do fariseu. Tá bom? Então, eu te convido aí a acompanhar os próximos vídeos, tá? Esse daqui foi um comentário breve. Até porque é muito comum, como eu falei no começo do vídeo, a gente observar pessoas se utilizando de má intenção aqui do texto para agirem idêntico aos fariseus, que, vendo que a viúva não tem nada, ainda assim devoram as suas casas. Então fique atento, Jesus Cristo veio para te salvar, para nos salvar por graça, favor imerecido, por algo que nós não poderíamos nem podemos fazer, tá? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, ter ficado até aqui com a gente, tá? E se você puder comentar, fazer suas observações, se você também discordar, eu não vejo problema nenhum em você comentar, tá bom? Mas interaja com a gente, tá? E sugestões também para os próximos vídeos, tá? Alguns textos aí que são ditos como polêmicos, esses textos que a gente gosta, porque a Bíblia não tem polêmica nenhuma. São as pessoas, são os falsos mestres que querem puxar os ensinamentos para suas próprias vontades e aí fazem o que querem com o texto, que na verdade não quer dizer nada do que eles dizem. A Bíblia é bem clara e ela é a luz para a nossa vida, tá bom? Salvação. O Evangelho de Cristo é salvação para todo aquele que crê. Então, até o próximo vídeo. Valeu!